Senhor. Saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Prazer estar com os irmãos. Você veio ouvir uma palavra da parte de Deus nesta noite? Amém, meus irmãos. Vamos juntos tomar a nossa Bíblia. Texto que já foi lido no início do nosso culto. Evangelho de Lucas, capítulo de número 11. Esta passagem que podemos encontrar também no Evangelho de Mateus, capítulo de número 6. Enquanto você encontra, gostaria de saudar todos aqueles que nos assistem desde a sua casa, também porventura na nossa rádio. Mandar um abraço para o nosso pastor que está nos assistindo e dizer da minha satisfação mais uma vez de poder estar aqui com a igreja compartilhando a palavra de Deus. Você encontrou, pode dizer amém? Leia comigo com atenção. Jesus estava orando em certo lugar e quando terminou, um de seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensine-nos a orar como também João ensinou os discípulos dele. Então Jesus disse: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Você pode dizer amém? Amém, meus irmãos. Terça-feira passada nós estávamos aqui no nosso culto de Santa Ceia e o pastor Zean nos conduziu através do livro de Hebreus nos lembrando de uma das mais belas verdades do Evangelho. Nós poderíamos dizer exatamente dessa forma: a grande e gloriosa verdade de que Jesus Cristo vive para interceder por nós. E aí, ao longo da mensagem, o pastor Zean aborda sobre algo que talvez, de repente, a grande maioria de nós possa passar despercebido, mas aquele leitor mais atento, aquele ouvinte mais atento, ou aquele irmão que está bem atento e bem ligado no plano de leitura devocional, de repente percebeu, obviamente, a intercessão, essa intercessão feita pelos seres humanos enquanto oração. Ela não é simplesmente um tema periférico das Escrituras. Essa intercessão, pelo contrário, é repetidamente algo que aparece em toda a história da redenção. A gente encontra Abraão, Moisés, Samuel intercedendo, você encontra sacerdotes intercedendo pelo povo, você encontra profetas clamando diante de Deus, mas acima de todos eles nós também encontramos Cristo, o perfeito e eterno intercessor, que vive para sempre diante do Pai, intercedendo em favor de cada um de nós. E essa mensagem, enquanto o pastor Zean falava, eu gosto muito de ir refletindo ao mesmo tempo, porque eu gosto muito de ir percebendo esses padrões que a Escritura vai trazendo para nós. O pastor Zean falava sobre isso e eu ia fazendo uma reflexão e ao mesmo tempo palavras vinham surgindo ao meu coração, porque ia começar a falar sobre oração justamente na quinta-feira seguinte, no caso quinta-feira passada, lá na congregação. E aí me veio essa pergunta. Eu já tinha visto em algum lugar que de fato a intercessão e esse exemplo de intercessão acontece como um padrão nas Escrituras Sagradas, mas eu havia esquecido disso. A grande questão foi que isso me levou a uma pergunta: por que a oração ocupa um lugar tão central na Escritura? Por que nós deveríamos de fato perceber este local de centralidade dessa intercessão, dessa oração? Por que nós deveríamos perceber isso para além do Jesus Cristo já agora nos céus intercedendo por nós, mas também lembrar do Jesus Cristo enquanto no seu ministério aqui nesta terra, porque a oração que Jesus faz, a intercessão que Jesus faz por nós em João capítulo 17 é uma oração. Como que a gente poderia pensar sobre isso como esse fator da intercessão que atravessa toda a história das Escrituras? Por que a gente encontra homens e mulheres de Deus orando, clamando, intercedendo em todos os momentos decisivos da história bíblica, da redenção, como nós chamamos? Muitas vezes, meus irmãos, a gente pensa que a oração é apenas uma disciplina espiritual. E isso não é tão novo assim, mas também não é tão antigo assim. Oração costuma ser muito tratado como uma disciplina espiritual, como um hábito que se adquire, como um ritual de todos os dias.
A gente pensa em horário, a gente pensa em hábito, a gente pensa em constância, a gente pensa em compromisso, a gente pensa em esforço, a gente pensa o quanto é difícil, e aí a gente joga intensidade em tudo isso. A gente cria relógio de oração, campanha de oração, grupo de oração e tantas outras coisas sobre oração, como se simplesmente oração, não estou dizendo que não seja uma disciplina, mas não é simplesmente uma disciplina. A Escritura mostra para nós algo muito mais profundo. Isso tudo tem um lugar, mas existe também um problema. O problema é quando a gente reduz a oração simplesmente a uma disciplina, porque a oração acaba se tornando uma espécie de obrigação religiosa, quando ela é diluída simplesmente numa questão de disciplina, ou de desencargo de consciência a cada dia, que nós gostamos muito bem de guardar para cada um de nós, aquela consciência tranquila no final do dia, de que nós cumprimos todos os nossos desejos religiosos, de que nós cumprimos todas as nossas obrigações religiosas, e que a gente pode dormir, porque se a trombeta tocar, fatalmente nós escutaremos, e subiremos, e etc. Então, antigamente, meus irmãos, os obreiros dormiam até de terno, que já era para a trombeta tocar e ele está pronto. Eu não vou subir de pijama, não é de qualquer jeito. Então, existia isso também. A gente passa a enxergar a oração como algo que a gente faz para Deus, quando na verdade a oração nasce de algo muito mais profundo. E aí eu fui me debruçar sobre isso, porque a Bíblia conta uma grande história, e a gente está lendo sobre essa grande história. A gente tem um plano de devocional que se debruça sobre a Escritura a partir dessa grande narrativa, dessa grande história. E aí a gente vê que essa história não começa com o homem procurando Deus. Essa história começa com Deus vindo ao encontro do homem. Então a gente precisa ressignificar um pouco isso, porque desde as primeiras páginas da Escritura, a gente encontra um Deus que cria, e Ele cria com o intuito de habitar e de relacionar-se. Existe um mistério, meus irmãos, da presença, da habitação de Deus com a sua criação, com a sua coisa criada, com a criatura criada. Existe um mistério profundo aí, e eu gostaria de falar sobre oração a partir deste ponto, para que a gente possa entender a oração a partir de uma prática de disciplina ou de um hábito que a gente adquire durante a vida. Todo mundo estranharia se um culto não começasse com uma oração, por exemplo. Mas está errado o culto não começar com uma oração? Meus irmãos, a gente não sabe nem responder, né? É de bom tom que comece com a oração, porque a gente está entrando na presença de Deus, então a gente começa com a oração. Mas a gente precisa de um pouco mais que isso. A gente precisa de um pouco mais que simplesmente uma resposta assim, não é para ser. Eu lembro que uma vez eu perguntei ao meu pai, por que a oração, a leitura da palavra é depois dos 3 hinos da harpa? O meu pai, meus irmãos, muita gente não sabe, é o pastor Antônio José. E aí ele disse assim, porque sempre foi. Sempre foi desse jeito, não tem uma explicação, a liturgia sempre foi dessa forma. A gente não pode tratar a oração como se fosse simplesmente dessa forma. A gente ora porque precisa orar. Não, existe um mistério muito mais profundo em relação à oração. Porque Deus cria o homem com esse intuito de habitar. Deus cria todas as coisas com o intuito de habitar. E Ele cria o homem com o intuito de relacionar-se. Deus forma o homem, sopra nele um fôlego de vida, coloca ele num jardim. E esse jardim é mais do que um lugar, meus irmãos, de abundância. Esse jardim é um lugar de encontro. O Éden é o local de convergência da presença de Deus. É o local onde céus e terra convergem na presença de Deus. Deus habita. O Éden não é um cenário bonito que a gente viu nos quadros enquanto crianças, que a gente vê aqueles montes de árvores com os frutos bonitos, uma grama bem verde, um céu bem azul. O Éden não é simplesmente um cenário para que a criação ocorra, meus irmãos. O Éden é o primeiro grande retrato da presença de Deus habitando com o homem. É o retrato da presença de Deus habitando com o homem. Perceba, não havia templo, não havia sacerdote, não havia sacrifício, não havia liturgia complexa. Ali só havia uma única coisa: comunhão. Havia comunhão. E o homem foi criado para viver diante da face do seu Criador. E essa realidade atravessa toda a Escritura.
Pastor, atravessa toda a Escritura? Atravessa toda a Escritura. Depois da queda, Deus chama Abraão para andar em sua presença. Deus habita no meio de Israel através do tabernáculo. Deus manifesta a sua glória no templo. Os profetas anunciam que um dia Deus voltaria a habitar com o seu povo. E aí então Jesus Cristo vem ao mundo como Emanuel, o Deus conosco. Aí Jesus volta para os céus, o Espírito Santo agora passa a habitar na igreja. Olha a habitação percorrendo toda a Escritura. E a Bíblia termina com uma promessa extraordinária. Apocalipse 21:3 diz: e então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. Nós temos uma teologia, meus irmãos, da presença aqui, da habitação aqui, permeando toda a Escritura. Ora, se Deus cria um mundo bom e perfeito, a coisa criada de Deus, ela tem a presença abundante de Deus no início, e a gente chama isso de criação. Logo, a nova criação é literalmente Deus restaurando tudo isso. É sobre isso que Apocalipse 21:3 está falando. Dessa restauração da presença plena de Deus com a sua criação. Do Gênesis ao Apocalipse, esse tema atravessa a história humana, meus irmãos. Deus deseja habitar com o seu povo. Diga amém por isso. Deus deseja habitar com o seu povo. Por isso que a oração não pode ser compreendida apenas como uma prática espiritual. A oração é linguagem de comunhão, meus irmãos. É resposta da criatura ao Deus que insiste em se aproximar. É uma expressão de um relacionamento para o qual eu e você fomos criados. Talvez seja exatamente aqui uma das maiores crises da igreja contemporânea, porque a gente vive uma contradição profunda, espiritualmente falando, nesse sentido. Nunca houve tanta conectividade, mas ao mesmo tempo nunca houve tanta distância. A gente tem acesso a tudo, meus irmãos, instantâneo. A gente tem acesso a mensagens, a pregações, a cursos, livros, louvores. Hoje a gente tem conteúdo cristão em excesso. O que há 10, 20 anos atrás, meus irmãos, faltava, hoje a gente tem em excesso, como diz por aí, fazendo lama ao acesso das nossas mãos, das nossas mentes, da nossa leitura. A gente vive numa era de hiperconectividade, mas apesar disso, a gente também vive numa era de distração permanente, de superficialidade emocional, de consumo religioso rápido. A gente está consumindo a Bíblia por corte. Quando nós, enquanto igreja, estamos pregando que a Bíblia não pode ser cortada, ela tem uma inteireza, inspirada pelo próprio Deus. Não tem como. A gente dá opinião pelos cortes que a gente vê. O consumo religioso é rápido. Você abre uma pregação no YouTube, por exemplo, e aí tem um abençoado que já comenta no primeiro comentário, minuto tal e tal. É onde aparece a polêmica. A pessoa já pula, já clica lá e já pula para um minuto que quer ver aquilo, e somente aquilo, e extrair daquilo uma opinião. Há muito estímulo, meus irmãos. Há muita espiritualidade fragmentada, sincrética, há muito barulho, há muita atividade, mas ao que me parece, há pouca evidência da presença real de Deus. Por isso que uma pregação que viralizou nos últimos dias fez um burburinho tão grande no meio evangélico, porque ficou um pouco meio que inegável você não dizer que, olha, Deus se fez presente e falou através dessa mensagem. Talvez não seja exagero afirmar que a gente tem tido pouca evidência da presença real de Deus, meus irmãos. Porque a gente aprendeu a funcionar como igreja, isso é inegável. Tudo funciona, a gente sabe organizar, a gente sabe produzir, a gente sabe administrar, a gente sabe executar, a gente sabe comunicar. Mas, meus irmãos, ao que me parece, novamente, nós temos muita dificuldade de permanecer diante de Deus. É por isso que existe um trânsito religioso tão grande. É porque na hora que acaba,
Tudo aquilo que a gente faz, toda a intensidade que a gente faz, a gente é convidado a permanecer. E aí a gente não tem força para permanecer, porque a gente não percebe que precisa permanecer, que precisa perseverar. Eu vejo alguns movimentos que me chamam muita atenção e me falam muito sobre isso. É como, por exemplo, um relacionamento que aqueles dois jovens iniciam e aí decidem casar-se. Meus irmãos, 15 dias de lua de mel, tudo está perfeito, meus irmãos. Mas aí quando chega o dia do decidir permanecer, aí as dificuldades aparecem. É gente que sai da igreja, por exemplo, e vai para uma outra igreja, e agora está morrendo de paixão em servir ao Senhor. Mas como assim? Antes na sua igreja você não tinha essa paixão, agora na outra tem? É porque foi recebido com boas doses de acolhimento, de amor, de primeiro contato, de abraço, de visita, disse daqui, aquilo outro. Aí o pastor lá vai e encontra em você a pessoa ideal para suprir aquele buraco que tem na igreja. Aí faz tudo, ajuda, tal. No primeiro momento que você aprende que talvez permanecer não traga aquilo que trouxe ao começo, aí mais uma vez você se decepciona e mais uma vez você vai procurar uma outra igreja. A gente vive uma crise de pertencimento e de permanência, meus irmãos. A gente vive uma crise de pertencimento e de permanência. A gente tem dificuldade de permanecer diante de Deus. É crente muito informado e pouco transformado. Dá para entender? É crente muito informado e pouco transformado. É gente que sabe de tudo, porque passa a semana inteira se entupindo de conteúdo gospel, mas ao mesmo tempo, quando chega na igreja, não sabe sentar para ouvir uma mensagem, porque escuta como se fosse um jurado do pregador. Por quê? Porque o que ele quer é saber se as informações batem com aquilo que ele acha, e não ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Existe uma crise, meus irmãos, de presença, e por existir uma crise de senso de presença, de permanência, existe uma crise de transformação. É por isso que acontece essa crise de oração, porque não é simplesmente um problema, uma crise de disciplina, é uma crise de presença, meus irmãos. A gente perdeu a consciência de que nós fomos criados para viver diante de Deus. Deus cria todas as coisas, e o homem lá no começo e diz: vivam diante da minha presença. E este próprio Deus cria dessa forma e busca isso. E não esqueça, apesar do homem pecar, ele não faltou ao encontro. Adão, onde estás? Eu vim, Adão, eu não faltei. Apesar do que tu fizeste, apesar do que a tua mulher fizeste, eu estou aqui, no horário marcado. Deus não tem crise de presença, meus irmãos. Ele sempre está. Aleluia por isso, e glória a Deus por isso, pela misericórdia de Deus. Ele sempre toma a iniciativa em estar. A gente é que se escondeu dele. E a gente se esconde dele, tem medo dele, tem vergonha dele, por causa das nossas próprias ações e atitudes. E não porque ele é um Deus que simplesmente vai chegar e destruir com ira. É por isso que a gente não deve começar simplesmente perguntando como nós devemos orar mais. Não. Talvez a pergunta que a gente deva fazer antes disso seja responder uma pergunta que é muito mais fundamental. Para que nós fomos criados? Para que a gente foi criado? Porque a resposta das Escrituras é fácil, meus irmãos, é muito clara. Nós fomos criados para viver na presença de Deus. É por isso que Lucas 11 é tão importante, porque o texto não começa com uma aula teórica sobre técnica de oração, e nem eu estou aqui para falar sobre o Pai Nosso, até porque entendo o Pai Nosso como uma unidade, como uma inteireza, e tenho dificuldade com certas exposições do Pai Nosso, verso a verso e palavra por palavra, que aí já deixou de ser oração, se tornou alguma outra coisa. Mas o meu ponto aqui é o verso 1, porque o texto começa com uma cena que a gente muitas vezes não percebe, a gente abandona, porque a gente acha que é só uma introdução ao Pai Nosso.
Não, existe uma cena no verso 1. Jesus está orando. Jesus está se relacionando com o Pai. E aí, por ver isso, antes de ensinar qualquer coisa, Lucas mostra Jesus, o Filho, vivendo aquilo para o qual a humanidade foi criada desde o princípio. Comunhão com o Pai. E essa é uma marca constante, inclusive, do Evangelho de Lucas. Nos momentos decisivos de sua missão, nós encontramos Jesus diante do Pai. Nós encontramos Jesus orando. Nós encontramos Jesus intercedendo. Essa é uma marca constante. Essa cena não pode sair da nossa mente, meus irmãos, porque os discípulos observam a vida de Jesus, a autoridade de Jesus, a estabilidade de Jesus, a clareza espiritual, a paz, a dependência. E eles percebem que a fonte de tudo aquilo, meus irmãos, não está naquilo que Jesus pode fazer, não está nas multidões, não está nos milagres, não está na popularidade. A fonte de tudo aquilo está, os discípulos veem Jesus se relacionando com o Pai. E é isso que os leva a fazer um pedido extraordinário. Senhor, ensina-nos a orar. Esta é a minha tese hoje aqui, meus irmãos. Jesus vai dando o exemplo de que Ele é o que é, de que Ele faz o que faz, porque Ele tem uma estreita relação com o Pai. E os discípulos veem Ele fazendo aquilo e os discípulos perguntam: ensina-nos a orar. Porque talvez os discípulos tenham descobrido algo que a gente precisa voltar a perceber. A força do reino nasce da presença de Deus, meus irmãos. Olhe para Apocalipse 21:3. A força do reino nasce da presença de Deus, da presença consumada de Deus. E a oração não é, em primeiro lugar, uma disciplina da vida cristã. Ela é a expressão da comunhão para a qual nós fomos criados. O homem foi criado para a comunhão. Para entender a oração, a gente precisa, literalmente, meus irmãos, visitar todo esse teor da história bíblica. Porque a oração não nasce primeiro da necessidade humana. Ela nasce da criação. O homem foi criado para essa comunhão. O homem foi criado para refletir Deus e viver diante dele. A presença não produzia medo, produzia descanso, meus irmãos. A voz de Deus não gerava culpa, vergonha, não gerava medo. E aqui a gente precisa corrigir uma visão que é muito pobre sobre a oração que a gente tem. Porque a gente tem uma mania de reduzir a oração a pedidos. Mas oração bíblica é relacionamento antes de ser petição. É presença antes de ser pedido. É presença e comunhão antes de ser necessidade. É iniciativa de Deus, antes que seja iniciativa nossa, tentando mover o coração de Deus em nosso favor. Agostinho diz assim: nos fizeste para ti, inquieto está o nosso coração, enquanto não descansar em ti. É por isso que existe, meus irmãos, ele estava certo. Toda história humana é uma tentativa desesperada de preencher o vazio deixado pela perda da presença de Deus. Quando a gente vê uma pessoa que está afastada ou nunca aceitou Jesus e tal, que a gente enxerga, o crente costuma dizer assim: mas isso aí tudo que essa pessoa está passando, esse vazio aí, isso é falta de Deus. Está errado não, sabia? Os antigos discerniram certo. O coração vive uma tentativa desesperada de preencher um vazio, meus irmãos, literalmente deixado pela perda da presença de Deus. E muitos vão buscar isso nas drogas, nos vícios, nos pecados desta vida, nas aventuras desta vida. Muitos vão buscar isso das mais variadas formas. É por isso que existe uma inquietação permanente no coração humano. Isso é falta de presença. Onde mora um dos perigos da atualidade atual, meus irmãos? A gente transformou comunhão em consumo religioso. A comunhão, meus irmãos, ela não pode ser terceirizada. A oração não pode ser terceirizada. Ninguém vive espiritualmente por procuração. Ninguém vive espiritualmente por procuração, meus irmãos. Não, pastor Adair já orou por mim hoje, então logo não preciso orar. Meus irmãos, não dá. Não dá.
Existe um lugar, meus irmãos. A igreja pode inspirar, a pregação pode nos despertar, o culto pode nos fortalecer, mas existe um lugar onde cada discípulo precisa aprender a permanecer sozinho diante do Pai. Foi exatamente isso que os discípulos perceberam em Jesus. Eles perceberam Jesus sozinho com o Pai. Mas o pecado transformou a presença em medo. E Gênesis 3 muda completamente o cenário, criado bom por Deus, onde Deus vinha ao encontro, relacionava-se, habitava com a sua criação. O pecado entra no mundo e imediatamente algo acontece. O homem começa a fugir da presença de Deus. Adão ouve a voz e o que ele faz? Se esconde. Isso é profundamente simbólico. O homem criado para a comunhão agora foge da presença, porque o pecado, meus irmãos, transforma a intimidade em medo. A presença que antes gerava alegria, agora produz culpa. E aí perceba, o primeiro grande efeito da queda, meus irmãos, foi espiritual. O homem perdeu prazer em Deus. E aí desde então, toda a humanidade vive tentando administrar essa distância de alguma forma. E nós também fazemos isso. Inclusive quando tratamos esta vida religiosa como um ritual de hábitos, onde a gente fica administrando esse relacionamento com Deus, esta intimidade com papai, né? Como muitos dizem. Fica tentando administrar isso aqui, como se a gente de fato pudesse, ou não fosse limitado. Alguns fogem através de vícios, outros fogem através da própria religião. Porque existe religião, meus irmãos, que mantém a gente longe da presença de Deus. Uma religião cheia de movimento, mas é vazia de comunhão. Igreja cheia de movimento, tem cara de unidade, tem cara de comunhão, mas é vazia de comunhão, porque basta uma faíscazinha assim, meu irmão. Criou-se um conflito no meio da igreja. Basta isso. E aí uma religião que sabe produzir emoção, mas não produz quebrantamento, que produz atividade, mas não produz e nem incentiva intimidade. Israel viveu isso muitas vezes, meus irmãos. Israel tinha sacrifício, liturgia, festa, estrutura espiritual, sacrificial, tudo montado. Mas chegou um momento que o Deus de Israel diz: eu retiro do meio de vós a minha presença. Dá para ser o povo de Deus sem a presença de Deus. Dá para ser. E aí quando a presença se perde, meus irmãos, sobra apenas aparência. É exatamente isso que a gente vê em muitos ambientes religiosos hoje. Mas eu afirmo que somente a presença é que sustenta. Por isso o problema da oração é mais profundo do que o que a gente prega às vezes. Porque não é apenas você precisa orar mais. Deveria ser, sabe o quê? Você precisa voltar para Deus. Porque Deus tem interesse em restaurar justamente aquilo que foi quebrado lá do início. O relacionamento com Ele, a presença com Ele. A gente precisa deste senso de retorno à presença de Deus. Porque o homem passou a ter medo e vergonha diante de Deus. Então toda a história bíblica passa a ser a história de Deus. Olha engraçado esse movimento, que sublime esse movimento. Então a história bíblica agora passa a ser o quê? Passa a ser a história de Deus trabalhando e tomando a iniciativa para trazer o homem de volta a si mesmo. E como esse Deus é bom, paciente, compassivo, longânimo, tardio em irar-se, meus irmãos. Que Deus bondoso, apesar de nós. Apesar de nós. E aí aqui Lucas 11 se torna glorioso, porque a gente vê literalmente o Filho de Deus que veio para restaurar o caminho da presença. E aí os estudiosos mostram que provavelmente os discípulos não estavam simplesmente pedindo, meus irmãos, uma técnica de oração, porque eles citam que João havia ensinado os seus discípulos a orar de alguma forma. Naquele contexto judaico, os grupos religiosos, eles tinham suas próprias formas de oração, e essas orações, elas marcavam a sua identidade.
Então, de alguma forma, Jesus faz isso. Os discípulos olham para Jesus, eles dizem, ensina-nos a orar. Eles querem aprender a viver diante de Deus como o próprio Cristo vive diante de Deus. E aí Jesus começa a romper com tudo aquilo que um judeu naquela época não conseguia conceber. Jesus diz, aqui, algo extraordinário. Jesus chama Deus de Pai, meus irmãos. Isso pode soar comum hoje para nós, mas naquele contexto, isso aqui é impressionante. Isso aqui é uma quebra, porque os judeus conhecem Jesus como Deus, como Criador, como o único Deus, como Rei, como Senhor, como Todo-Poderoso, mas eles não conhecem Deus como Pai. É interessante a gente olhar para esse contexto histórico aqui, e a gente entender que as orações marcavam a identidade de um grupo. E aí Jesus, quando começa a ensinar a orar, Jesus não marca a identidade do grupo simplesmente com oração. Jesus diz, quem nós somos a partir desta oração. Jesus diz, quando forem orar, digam assim, Pai nosso. Identidade. Somos filhos de Deus. Glória a Deus por isso, meus irmãos. Glória a Deus por isso. Jesus ensina os discípulos a se aproximarem de Deus como filhos. Porque aí agora Pai não é um Deus distante. Não é uma divindade imprevisível. Não é um ser a ser manipulado. Pai é Pai, meus irmãos. Pense agora nisso de forma humana. Pai é Pai. Pense na figura de um pai. Talvez você não tenha tido o exemplo que você gostaria de ter, mas talvez você tenha a oportunidade de ser o exemplo que você gostaria de ter tido. O termo usado carrega uma ideia de proximidade, dependência, de relacionamento, de presença. É por isso, meus irmãos, tem tanta gente, inclusive, precisando de ajuda, e ajuda médica, inclusive, por conta de uma ausência paterna. A gente não está falando de algo simplesmente banal. A gente está falando do quão é importante perceber esta presença do Pai. Porque a presença do Pai é acolhimento, é proximidade, é dependência, é segurança, é providência, é cuidado, é proteção. E aí Jesus diz, quando vocês forem orar, orem assim, Pai. Pai. Jesus está mostrando, meus irmãos, que a oração não é uma tentativa desesperada de convencer Deus a agir. A oração é uma aproximação filial. E isso muda tudo, porque isso fala sobre entrar na presença com intimidade. Como é que você chega na casa do seu pai? Chega como um estranho? Na casa do meu pai eu tenho um controle do portão, meus irmãos. Eu saí de casa faz tempo, mas tenho um controle do portão, chego, ponho o pé em cima do sofá, coloco a comida no meu prato e vou comer no sofá, que a minha mãe não gosta, vou comer no sofá, que nem quando eu era adolescente. Estou na casa do meu pai, meus irmãos. É casa de pai. E a Laurinha, que está na casa do avô, aí já confunde todas as coisas, meus irmãos. Mas casa de pai é isso, presença de pai é isso, proximidade de pai é essa. E no dia do aperto a gente liga para quem? Para o Pai. Meus irmãos, não é simplesmente sobre um ritual de se aproximar e fazer algo que a gente acha que deve fazer todo dia. É sobre saber que nós temos alguém que a gente pode se aproximar com segurança, porque este Pai, Ele é tão amoroso, Ele é presente, Ele não falta, Ele simplesmente está no encontro todos os dias, apesar de nós, apesar dos nossos erros, das nossas falhas, das nossas fragilidades, apesar inclusive das nossas reiteradas ausências, Ele continua presente no encontro e disposto a encontrar com cada um de nós. Como este Deus é bondoso e misericordioso, meus irmãos. Aproximação filial, porque isso muda tudo. Perceba a estrutura da oração que Jesus ensina. Primeiro, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Eu gosto sempre de dizer, meus irmãos, para a gente não confundir o Pai Nosso e achar que o Pai Nosso é simplesmente um compêndio de paternidade ausente, tá bom? Para que o Pai Nosso não vire
uma oração terapêutica para nós. Não. O Pai Nosso é sobre desejar que a presença seja refeita plenamente de uma vez por todas. Leia o Pai Nosso de novo. Pai nosso que estás nos céus, santo seja o teu nome. Adoração, reconhecimento da majestade, da grandeza de Deus. E aí agora o desejo legítimo do Filho: venha a nós o teu reino. Faz-se presente de novo, Deus, entre nós. Deus, meus irmãos, eu falando isso na Expedicionários, eu diria, eu não sei como que a gente perdeu, pastor Zean, a sensibilidade de desejar que isso aconteça. A sensibilidade de ter esperança no dia em que isso aqui, meus irmãos, essa cena que Apocalipse nos mostra, de fato acontecerá. E talvez a gente tenha perdido a sensibilidade da grandeza do que isso passa para nós. E aí a gente parou de desejar. Tem crente que não consegue mais dizer: Maranata, vem Senhor Jesus. Não, tudo que ele quer é postergar. Espera um pouquinho mais. O solteiro diz: espera eu casar. O casado diz: Senhor, espera eu ficar viúvo. Não, Senhor Jesus, espera ir adiante. A esposa briga com o marido: se eu for primeiro, tu não casa. O marido briga com a esposa: se eu for primeiro, tu pode casar. Mas está todo mundo desejando que nunca isso aqui aconteça. Sabe o que é isso? É perda do senso de presença, meus irmãos. Perda do desejo pela presença. Perda do desejo de que de fato Cristo restaure todas as coisas. O Pai Nosso é essencialmente sobre isso, sobre o desejo de que a presença de Deus seja restabelecida de uma vez por todas. E aí só depois Jesus diz: primeiro, desejem a coisa certa. Saibam quem vocês são, saibam quem vocês adoram, e depois saibam o que vocês desejam. Está aí os 3 pontos da mensagem no Pai Nosso, para você quinta-feira. Saiba quem você é, saiba quem você adora, saiba o que você deseja. Eu nem anotei, meus irmãos, vou até depois ver no vídeo para não esquecer, que eu tenho que pregar também. E aí só depois, meus irmãos, tem a gente. Só depois começa o pede. Porque Deus também é bondoso. Ele quer escutar o que a gente tem para pedir. Embora Ele já saiba. Mas Ele quer escutar as loucuras que o nosso coração tem para pedir. As coisas enganosas que o nosso coração tem para desejar. Ele quer escutar. Nem que seja para corrigir a gente e dizer: meu filho, não vai ter nunca que você não sabe o que está me pedindo. Você não sabe quem você vai se tornar pelo que você está me pedindo. Você está me pedindo para ser rico, mas eu sei que você nunca vai saber lidar com dinheiro nessa vida. Você está me pedindo para ser milionário, mas se tu for milionário, tu vai se desviar. Ao invés de distribuir com os pobres. Aí depois vem a gente, depois vem o pão, depois vem o perdão, depois vem as petições para que Ele nos livre. Isso é profundamente confrontador, meus irmãos, porque Jesus reorganiza as nossas prioridades espirituais, porque normalmente a gente começa por nós mesmos. A gente ora mal e a gente começa por nós mesmos. A gente começa a orar e diz assim: Senhor Deus, Pai Celestial, neste momento eu te peço perdão pelos meus pecados. Não existe nem senso nenhum de que está na presença de Deus. Quando eu estou dizendo o senso, meus irmãos, é literalmente a intenção de saber que ao orar, nos conectamos e entramos na presença desse Deus altíssimo, soberano. Logo isso exige de nós reverência, postura, senso de humildade, de entrega. Oh, meus irmãos, é sobre presença. Mas normalmente a gente começa por nós mesmos, pelas nossas dores, pelas nossas urgências, pelos nossos problemas. E aí Jesus ensina que a oração começa com Deus Pai. A presença reorganiza o coração, meus irmãos.
A presença e o senso da presença de Deus reorganiza, inclusive, os nossos desejos, aquilo que iremos pedir. Reorganiza, inclusive, a forma como nós nos colocamos diante de Deus. A presença reorganiza o coração. Uma vida de oração madura, meus irmãos, literalmente sabe que a glória de Deus vem antes do conforto pessoal. O reino de Deus vem antes dos nossos interesses individuais. É por isso que Jesus ensina falando dessa forma. Santo é o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. E aí gosto muito da tradução que diz, aqui na terra como é no céu. Porque isso fica mais fácil da gente poder entender. Dizer assim, Deus, como diz a linguagem da internet, Deus, pelo amor de Deus, faça entre nós, de uma vez por todas, como é no céu. Porque eu já não aguento mais essa existência distante de Ti. Eu já não aguento mais as minhas tendências de distanciamento de Ti. Eu já não aguento mais este mundo mau. Eu já não aguento mais este mundo perverso. Eu já não aguento mais esse mundo conflituoso e cheio de guerras e cheio por fome de poder. Eu já não aguento mais toda esta existência influenciada pelo pecado. De repente, eu já nem me aguento mais. Então Deus faz logo de novo todas as coisas aqui na terra como é no céu. E é sobre isso que o Apocalipse está falando. A habitação plena e perfeita novamente de Deus com os homens. A oração verdadeira, meus irmãos, nasce quando o coração volta literalmente a desejar, Pai, que o teu nome seja glorificado e que o teu reino venha de uma vez por todas. É muito triste ver um crente que não deseja mais, meus irmãos, a volta de Cristo. Mas a gente vive uma crise em relação à volta de Cristo. Primeiro porque a gente tenta explicar e perde tempo demais querendo explicar como que vai ser. É antes, é depois, não sei o quê, e é 1000 anos mesmo, ou não é 1000 anos, e isso aqui, aquilo outro, é antes ou depois. Meus irmãos, deseja a presença e acabou-se com a história. O resto é briga teológica que o homem criou. Se a Bíblia não respondeu, se a Bíblia deu margem para a discussão, é porque, meus irmãos, a gente não deve se embaraçar com isso. Mas a gente se embaraça e perde tempo com isso. E aí, quando perde tempo com isso, começa a discutir com o irmão. E aí, quando começa a discutir com o irmão, é a primeira prova de que você perdeu o senso da presença de Deus. Sabe por quê? Porque você não age conforme o Evangelho de Jesus Cristo. Você antes era uma pessoa de paz, agora você é uma pessoa belicosa, que gosta da guerra, que gosta do conflito, que gosta do debate, que gosta da provocação. Tem crente, os pastores estão aqui, é só comigo ou tem crente que lhe aborda só para provocar você e saber se você sabe responder a pergunta dele? É o crente informado, ele já veio sabendo de tudo, ele só quer saber se você vai responder do jeito dele. Eu mando logo se converter. Mas se converter, isso não é pergunta que faça pastor? Você está querendo? É, porque senão eu vou fazer que nem Jesus com Pedro, né, meus irmãos? Satanás, sai para lá. Não vou tratar a ovelha assim. Tenho logo que dizer, não vamos perder tempo com isso. Isso não leva a gente a canto nenhum. Aí agora eu vou começar a perguntar, já orou hoje? Já sabe o que é a presença de Deus hoje? Porque a gente se revela, meus irmãos, nesses problemas dessa espiritualidade contemporânea que a gente vive, das orações centradas no homem, da oração que revela muito mais sobre nós do que sobre o próprio Deus em nossa direção. Existe algo muito mais profundo aqui, porque Jesus não veio simplesmente ensinar uma oração. Os discípulos pedem que Jesus ensine uma oração. Jesus diz, quando vocês forem orar, façam assim. Mas Jesus depois segue o seu caminho, porque Jesus está em missão, Jesus veio fazer outra coisa. E sabe o que foi que Jesus veio fazer na cruz do Calvário? Ele veio restaurar o acesso à presença, meus irmãos. Ele veio restaurar o acesso à presença, porque existe um problema do homem, que não é falta de informação. O problema do homem, meus irmãos, é separação de Deus.
E aí na cruz algo extraordinário acontece, porque Jesus experimenta o abandono, o Filho experimenta o horror da separação, para que pecadores como eu e você pudéssemos ser reconciliados com o Pai. Aí o véu do templo se rasga, o caminho da presença é aberto novamente, e agora em Cristo, homens pecadores podem chamar Deus de Pai, e isso muda completamente a oração que a gente faz, meus irmãos. Nunca mais diga Pai como se fosse simplesmente uma introdução de uma oração. Pai é sobre a presença do Todo-Poderoso que te criou e quer estar contigo. Orar, meus irmãos, não é tentar mover o coração de Deus em relação aos nossos desejos. Orar é entrar pela graça na presença do Cristo que refez o acesso a essa presença. O escritor aos Hebreus diz: cheguemos-nos, pois, confiadamente. Isso fala muito sobre Pai. Não por mérito, não por performance espiritual, meus irmãos, mas por causa de Jesus. Cheguemos-nos, pois, confiadamente na presença deste Deus. Porque o Evangelho não nos informa apenas sobre um perdão, o Evangelho nos informa que nós somos devolvidos à presença de Deus pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E os discípulos não pedem a Jesus, meus irmãos, poder, influência, prestígio. O que muitos de nós pediria, por exemplo? Eles dizem: Senhor, ensina-nos a orar. Talvez a pergunta não seja o quanto você tem orado. Os músicos podem se aproximar, estou terminando. Talvez a pergunta seja: o que tem ocupado o lugar que pertence a Deus na sua vida? O que tem feito você faltar ao encontro? Porque eu te garanto, Ele continua vindo ao encontro todos os dias. Ele marcou, meus irmãos. Ele não desmarca a agenda. Ele não é como a gente, que se cansa e fura a agenda, meus irmãos. Ele está no encontro. Ele está esperando todos os dias. O que tem ocupado o lugar que pertence a Deus nas nossas vidas? O que tem nos afastado? O que tem nos feito faltar ao encontro? O que tem nos feito sentir vergonha? O que tem nos feito sentir medo? Porque é possível, meus irmãos, é plenamente possível estar cercado de atividade religiosa e ainda assim estar distante da presença. É totalmente possível conhecer a Deus e não desfrutar do Pai. É possível servir a Deus e ao mesmo tempo negligenciar a comunhão com Deus, meus irmãos. Mas Jesus continua nos convidando para algo maior. Não para uma vida religiosa mais intensa, mas para uma vida em que a oração deixa de ser apenas um compromisso, um hábito religioso, um hábito ritualístico, uma campanha de muita intensidade. Eu não gosto de campanhas intensas, meus irmãos, porque não cria hábito, cria só intensidade momentânea. Aí a gente terceirizou tudo, meus irmãos. Eu não estou criticando porque tem, tá bom? Tem pessoas que são vocacionadas a isso. Mas, meus irmãos, a gente tem grupo das irmãs intercessoras, e a oração da igreja está toda terceirizada àquelas irmãs. Tem um relógio de oração, que é para lembrar você a hora de orar. Aí a igreja faz de tudo um pouco, né? Para lembrar você que existe uma presença, que deseja estar com você. Jesus continua nos convidando para algo muito maior, meus irmãos. Para além de um hábito, para além de um ritual, Jesus deseja ter um encontro diário conosco. E quando o pastor Zinha fala sobre Jesus como intercessor e interliga isso à história da redenção, eu lembro do nosso plano de leitura bíblico devocional, eu lembro de oração, eu vejo o movimento que a gente como igreja tem feito para lembrar cada um dos nossos irmãos da responsabilidade deste encontro. E aí Deus coloca isso no meu coração para compartilhar com a igreja. Uma vida em que Deus deixa de ser apenas aquele, meus irmãos, a quem a gente apresenta pedido. Uma vida em que Deus volta a ser aquele cuja presença nós encontramos alegria, meus irmãos, refrigério, descanso.
É só eu ou você, às vezes, quando está aflito assim, vai orar, se percebe que começa a mudar a situação? Sabe o que é isso aí, meus irmãos? É quando você busca, o pai está lá no encontro. E aí o pai, sabe como é abraço de pai, né? O pai tem descanso, tem segurança, o pai tem alívio. É por isso que quando a gente começa a orar, a gente entra na presença de Deus. Meus irmãos, teve uma pessoa que chegou para mim uma vez, pastor, eu perdi um tempo orando. Não, peraí, vamos refazer. Você não perdeu tempo orando, assim, você estava num encontro com Deus. Você não perdeu, você só ganhou tempo. Você ganhou muito tempo. E aí, pastor, eu comecei a orar, aquelas dificuldades, aquela luta, aquela coisa da vida, aquela angústia. Pastor, aí eu orei ali 10 minutos, pastor, eu abri o olho, parecia que tudo tinha passado. Eu disse, porque esse Deus, literalmente, Ele vem ao encontro todo dia, para nos curar todo dia, meus irmãos, para nos aliviar todos os dias, para ser refúgio a cada um de nós todos os dias, para ser alívio a cada um de nós todos os dias, para tirar o medo de cada um de nós todos os dias, para dizer, filho, apesar da tua vergonha, filho, eu que sou o teu pai, eu vim ao encontro, você não precisa ter vergonha de mim, você não precisa ter receio de mim, você não precisa ter receio de dizer o que precisa ser dito, porque eu vim ao encontro, e olha, eu sou pai, e eu sou pai, eu te trato como um pai amoroso, não como um pai irresponsável, mas como um pai amoroso. E aí essa presença é restaurada, e você encontra alegria nessa presença. Talvez, meus irmãos, o maior milagre que Deus queira realizar em nós não seja mudar as circunstâncias da nossa vida, porque a gente ora muito para que Deus mude as circunstâncias da nossa vida, mas para além disso, talvez o maior milagre seja restaurar em nosso coração, meus irmãos, o desejo pela sua presença, porque este é o grande milagre que está para acontecer no final de todas as coisas. A presença de Deus é estabelecida e plena entre nós, porque quando isso acontece, meus irmãos, quando a gente deixa de forma secundária, como foi a oração do Pai Nosso, olha, vocês, os pedidos de vocês, eles vêm depois. Primeiro, saibam quem vocês são, saibam quem vocês adoram, saibam o que você deseja. Quando a gente sabe de tudo isso, meus irmãos, e isso encontra lugar no nosso coração, todo o resto reencontra o lugar. E aí Deus começa a agir naquilo mais que a gente começa a pedir. Aí Deus começa a agir, aí você começa a testemunhar a providência de Deus, você começa a testemunhar um milagre de Deus. Tem gente que você nunca esperou que te procure e diz, eu queria te pedir perdão. Que coisa estranha, eu nem sabia que essa pessoa tinha raiva de mim, essa pessoa está me pedindo perdão. Aí, meus irmãos, o Pai começa a agir, restaurando as coisas, promovendo o desejo do seu coração, desejo legítimo do seu coração, trazendo refrigério para a sua alma, alimentando a sua vida, trazendo descanso para você nas suas dificuldades, sendo refrigério no dia da angústia, sendo fortaleza no dia onde as forças parecem se esvair, meus irmãos. Quando a gente deseja que este reino venha, que essa presença seja reestabelecida, e a gente entra na presença de Deus em oração com esse desejo, todo o resto encontra o seu lugar. E foi exatamente para isso que nós fomos criados, meus irmãos. Nós fomos criados para a presença de Deus. Você pode dizer amém? Amém. Fique com esta palavra e reflita sobre isso. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.